Estamos dando continuidade ao nosso estudo de Efésios e hoje vamos tratar de Efésios capítulo 2, os versículos 11 a 22. Efésios capítulo 2, os versículos 11 a 32. Você pode ler aqui na primeira folha do nosso boletim. E lá em Efésios capítulo 2, os versículos 11 a 22, nós lemos: Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento, chamados da incircuncisão, pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenança. E o objetivo dele era criar em si mesmo, de dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe, a paz aos que estavam perto. Pois por meio dele, tanto nós como vocês, temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor, e nele vocês também estão sendo edificados para juntos se tornarem morada de Deus por seu Espírito Santo. É um desafio enorme a gente, numa pregação, tentar detalhar tudo isso. Realmente, Efésios é a rainha das cartas de Paulo, e esses textos que temos ouvido nos domingos são realmente muito densos, e não dá para tirar tudo numa pregação de 30 minutos. Mas vamos aos poucos, repetindo, e cada vez é interessante, pelo menos acontece comigo, a gente descobre mais um detalhe, descobre mais alguma coisa lá, coisa que nem pensávamos. Mas o grande tema de Efésios 2 é que Jesus Cristo destruiu, quebrou, aniquilou, acabou duas inimizades. A primeira inimizade era entre o homem e Deus. E a segunda inimizade era entre judeus e gentios. E ele então, Jesus Cristo, promoveu a reconciliação das pessoas com Deus, e Jesus Cristo, ele promoveu a reconciliação entre judeus e gentios. Então, o pastor Lucas, ele pregou domingo passado, Efésios 2, capítulo 1 até 10, e lá nós vimos o quê? A situação de todos nós. Primeiro, mortos nos nossos delitos e pecados. E depois, todos nós vivíamos assim, mortos nos nossos delitos e pecados. Quer dizer, sem vida. Mas aí Jesus faz a obra de reconciliação. E ele, então, no texto de hoje, ele quer nos mostrar que os gentios e os judeus separados. Ele nos mostra também que Jesus reconcilia esses dois
e Jesus também reconcilia as pessoas com Deus. Deus criou uma raça só. Interessante. Deus criou o homem e a mulher. Depois vieram as descendências. E com a entrada do pecado do mundo, essa raça única que Deus tinha criado começou o quê? A se separar. E depois do dilúvio, essa raça única, ela foi se espalhando pelo mundo e se tornando realmente diferente. E é interessante nós vermos que Jesus então aqui mostra que havia separação, e a separação entre as pessoas e Deus. A separação agora também entre as diversas raças, a separação também entre os diversos povos. Mas Deus criou uma raça só. Mas houve separação da raça humana. E Deus, vendo essa situação, então chama Abraão e promete a ele e a sua descendência: vocês vão abençoar, veja bem, todas as famílias da terra. Todas as famílias serão abençoadas pela descendência de Abraão. E com isso Deus escolhe Israel, o povo de Israel, o povo judeu, para que esse povo fosse luz entre as nações. Então o plano original de Deus para Israel era o quê? Que eles abençoassem todas as famílias de todas as nações. Infelizmente, isso não acontece. Israel esqueceu da sua vocação. Israel esqueceu do seu chamado de povo escolhido e acabou se afastando dos outros povos e realmente começou Israel a desprezar os não-judeus, desprezar os gentios. Diante disso, a gente vê os gentios, todos aqueles não-judeus, numa dupla separação. Em primeiro lugar, eles estavam separados de Deus. Em segundo lugar, estavam separados do povo de Deus. Os gentios não eram povo de Deus, nem tinham contato com Deus. É uma dupla separação. E aqui, essa separação nos remete a esse exemplo mencionado por Paulo sobre o muro da separação, o muro da divisão. E aqui somos levados ao grande templo em Jerusalém, o templo que Herodes construiu. E esse templo foi construído sobre uma plataforma, e era um templo suntuoso, e ao redor do templo ficava o pátio dos sacerdotes. Lá os sacerdotes, os clérigos, os religiosos tinham acesso ao pátio dos sacerdotes. Mais em direção a leste havia um segundo pátio, que era o pátio de Israel. O que significa pátio de Israel? Todo homem judeu tinha acesso a esse pátio. Agora, mais distante ainda, havia o pátio das mulheres. E as mulheres tinham acesso, sim, ao templo, só que mais longe. E assim, todos estavam, na realidade, no mesmo plano, os sacerdotes, os homens e as mulheres. Agora, é interessante que, depois desses pátios, havia 5 degraus. E, abaixo desses 5 degraus, um muro, que circundava todo o templo. Um muro de pedra, de mais ou menos 1,5 metros de altura. E depois desse muro havia ainda 14 degraus, mais para baixo, e aí já era fora do templo. E aí ficava o pátio dos gentios. Gentios, eles podiam olhar para o templo, mas não tinham licença de aproximar-se do templo. E mais,
nessas paredes de pedra, nesses muros de pedra, haviam placas escritas em grego e em latim, que diziam o seguinte: os que atravessarem as barreiras serão mortos. Quer dizer, o judeu se separava completamente e ameaçava de morte o gentil que entrasse no templo. Tal a separação. Deus chamou Israel para ser luz, bênção para as famílias, mas eles se afastam e se acham povo exclusivo, como realmente são, chamados por Deus, e se afastam, criam um muro de separação com os gentios. E o propósito de Paulo aqui em Efésios é mostrar claramente que Jesus Cristo acabou com esse muro. Aliás, ele passou por uma dificuldade muito grande 3 anos antes de escrever a carta aos Efésios. Ele estava lá no templo quando ele quase foi linchado por uma turba de judeus e essa turba que queria linchá-lo dizia o seguinte: israelitas, ajudem-nos, esse é o homem, e aqui apontando para Paulo, dizendo, esse é o homem que ensina a todos e a toda parte contra o nosso povo, contra a nossa lei e contra esse lugar. Além disso, ele fez entrar gregos no templo e profanou esse santo lugar. Eles estavam acusando Paulo, que estava com Trófimo, que era um judeu, acusando ele de que Paulo levou a Trófimo para dentro do templo, o que não foi verdade. Mas por aí a gente vê com que gana, com que zelo, com que ódio contra os gentios realmente os judeus estavam agindo naquele tempo. Portanto, os gentios separados e sendo hostilizados pelos judeus. E o texto de hoje nos mostra como Cristo destrói essa inimizade, separando, destruindo a barreira, o muro da inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos. E aqui John Stott, ele afirma: Jesus conseguiu criar uma nova sociedade, uma nova humanidade, em que a alienação cedeu lugar à reconciliação e à hostilidade à paz. No versículo 11, Paulo diz, naquela época, naquele tempo. No versículo 13, ele afirma, mas agora. E no versículo 19, ele afirma, já não são. É interessante como ele descreve aqui a evolução dos acontecimentos, de como Jesus Cristo destruiu essa separação. E aqui vamos ver qual a situação dos gentios antes. E quando falamos gentios, estamos falando de nós antes, nos versículos 11 e 12. Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento, chamados incircuncisão, pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas. Naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. E aqui Paulo apresenta a situação de todos nós, a situação de toda a raça humana, que jaz no pecado e jaz na morte. Os circuncisos judeus chamavam com desprezo os incircuncisos gentios. O que era a circuncisão? Circuncisão era a marca externa, marca exterior dos homens do povo de Deus. A circuncisão era o sinal da aliança de Deus com o seu povo. E o versículo 12, então, trata com muita seriedade a situação dos gentios, que era a nossa situação original.
Em primeiro lugar, estávamos sem Cristo, estávamos separados do povo de Deus, estávamos fora da aliança da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. E queridos, essa é a situação de todos aqueles que não têm Jesus na sua vida. Exatamente esta situação. Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram. E Paulo nos orienta aqui a lembrarmos. Tem coisas que a Bíblia não quer que a gente lembre. Injúrias que passamos e assim, deixando para trás as coisas, não vamos nos lembrar. Mas aqui Paulo diz, lembrem-se. Lembrem-se do quê? Do que vocês eram. E lembrem-se que o amor de Deus alcançou você e a mim. Lembrem-se de que fomos alcançados pela graça, que recebemos o perdão dos nossos pecados. Lembrem-se, lembrem-se. Como é importante a gente lembrar sempre de novo a obra que Cristo fez em nós, pelo seu amor por nós, e recebemos o perdão. E lembrem-se de que fomos transformados. Fomos transformados. Novas criaturas em Cristo. E o que foi que Jesus fez? Versículo 13 até 18, o texto nos fala várias coisas. E vocês que antes estavam longe, foram aproximados, e aqui, mediante o sangue de Cristo. Sem dúvida, a proximidade de Deus é o privilégio de todos que aceitaram Jesus Cristo como o caminho, a verdade e a vida. Por quê? Porque ninguém vem ao Pai senão por mim. Então só temos condições de ter proximidade com Deus mediante Jesus Cristo. E Deus não se esconde de ninguém, nem precisamos fazer rituais, fazer uma série de coisas para tentarmos chegar à proximidade com Deus. Mas nós temos acesso a Deus mediante Jesus Cristo e pelo Espírito Santo. Por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Ou seja, você e eu temos o privilégio de termos acesso direto a Deus. Isso é um verdadeiro privilégio. E aqui Paulo reforça isso em Hebreus capítulo 10, 22. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus. Aproximemo-nos de Deus. Amados, muitas vezes a gente na vida cristã vai levando uma vida de rotina. E diante de nós está um bolo maravilhoso, um bolo enorme, muito gostoso. E a gente vive muitas vezes uma vida de quê? Pegar o dedinho, tirar um pouquinho da nata, em vez de fazer o quê? De avançar no bolo. E saborear o bolo. E realmente ver a delícia dele. E muitas vezes nós, como cristãos, nos limitamos a de vez em quando, quem sabe no domingo, experimentar um pouquinho. Né? Mas nós temos acesso ao Pai. Nós temos, através de Jesus, acesso a Deus. E Paulo aqui diz, aproximemo-nos de Deus. Vamos chegar perto de Deus. Vamos realmente buscar o Senhor. Vamos ter aquele momento de comunhão profunda com Deus. Não sei se você notou que você vai muito bem espiritualmente se você lê a Bíblia, se você ora,
se você vai à igreja, se você ajuda os irmãos, você espiritualmente está muito bem. Mas quando você relaxa na leitura da Bíblia, ora um pouquinho só, de vez em quando, não tem interesse pelos irmãos, não tem interesse pela igreja, aí o que acontece com a vida espiritual? Por quê? Porque não estamos nos aproximando de Deus, buscando o Senhor, buscando a proximidade de Deus. Para aqueles que estavam longe, mas agora estão perto, encontramos duas referências importantes a respeito de Cristo. A nossa proximidade de Deus é em Cristo e pelo sangue de Cristo. Então podemos estar perto de Deus através de Cristo, porque sem Cristo ninguém vem ao Pai. Ninguém vem ao Pai. Então Jesus é o caminho. Jesus é o caminho para Deus. Ele abriu o caminho e nos lavou os pecados com seu sangue. E só podemos estar na presença de Deus lavados pelo sangue de Jesus. E somente com os nossos pecados realmente podemos ter acesso a Deus. Então, para estarmos em Cristo, nós precisamos nos unir a Ele. Para estar em Cristo, nós precisamos nos unir a Ele. E esse unir a Cristo é o quê? É a conversão. É a conversão. Onde eu abro minha vida e deixo Jesus Cristo o quê? Entrar na minha vida. Conversão é isso. Abrir o coração e deixar que Jesus entre na sua vida para estar bem próximo de você. E essa é a bênção da conversão, quando eu deixo Jesus Cristo entrar na minha vida, entregando a Ele, e à medida que eu vou me entregando a Jesus, o que acontece com a minha vida antiga? Ela vai definhando, ela vai morrendo, e esse mesmo é o objetivo. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, conversão é isso, é se abrir, permitir que Jesus entre na sua vida. Por isso a gente pergunta, você quer aceitar Jesus na sua vida? Sim, é para que Ele entre e realmente faça morada. E você tem proximidade com Deus, você está com Deus. Essa é a maravilha da mensagem do Evangelho. Cristo, Ele não reconcilia o mundo todo de uma vez. Ele morreu na cruz por todo mundo, mas isso não significa que todo mundo agora está salvo. Por quê? Porque a salvação é uma experiência individual. Você que tem que decidir seguir a Cristo. Você tem que decidir dizer sim, eu vou deixar Jesus entrar na minha vida totalmente. Cada um é tratado individualmente. A salvação é para todos, para os gentios e para os judeus. Mas a vida com o Senhor, a decisão de deixar Ele entrar na nossa vida, é uma decisão pessoal. Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira e o muro da inimizade. Portanto, Jesus é o pacificador entre nós e Deus. Ele é a nossa paz. Ele é a nossa paz. E é interessante, dos judeus e dos gentios, Ele fez, como diz o texto, um. Né? Johanna, onde você está? Com as crianças. Ela está indo para o Egito e está indo para a Síria. Jesus fez um judeu, os egípcios e os sírios. Eles são um. Isso a Bíblia chama da nova humanidade, do novo homem, da nova raça. E aquilo que foi destruído lá pelo pecado, Jesus está restaurando. Então,
Nós não criamos aqui uma barreira no meio, corintiano para cá, palmeirense para lá. Não deve existir essa barreira na igreja. Não deve existir barreira da igreja por causa de cultura, por causa de raça, por causa de cor de pele, por causa de costumes. Nós o que, como igreja, nós somos chamados a quê? A sermos um novo povo, uma nova raça humana. Aquilo que foi perdido, Jesus está restaurando agora, Jesus está trazendo de volta a unidade do povo de Deus. Ele é a nossa paz. E ele anulou em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. E o objetivo dele era criar para si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. O sonho de muitas ideologias e de muitas filosofias é assim a criação do novo homem. Vamos gerar o novo homem. O nazismo queria realmente o homem perfeito. E a gente vê o comunismo também procurando o novo homem, a nova sociedade. Filósofos pensando em novo homem na restauração. Mas não são as estruturas sociais que vão formar o novo homem. Não vão ser as ideias que vão fazer surgir o novo homem. Mas somente Jesus tem condições de fazer o novo homem, tem condições de fazer o novo povo de Deus. Isso em Efésios é uma revelação impressionante. Criar em si mesmo, fazer dos dois um e reconciliar. Isso Jesus tem feito. E interessante, diz aqui que ele anulou as leis e mandamentos em seu corpo. E aqui, leis e mandamentos também são ditas de ordenanças. Então, Jesus, como é que é? Ele anulou toda a lei? Não é bem aqui assim. Sim, ele anulou a lei cerimonial e a lei de condução moral, ou seja, a circuncisão, os sacrifícios animais, as regras de pureza e limpeza que regiam os relacionamentos sociais, Jesus anulou. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne em relação às demais ordenanças. E aqui é interessante, a circuncisão, na realidade, era o quê? O corte da carne. Tinha um significado espiritual, deixando a vida na carne, a separação da carne. Isso era a marca do povo de Deus, buscando as coisas do Espírito. E aqui em Jesus, nós somos os novos circuncisos, ou seja, deixamos a vida na carne para começar o que é a vida no Espírito, através de Jesus Cristo. Então, as leis cerimoniais, as leis sociais que Jesus anulou, eram o quê? Eram sombras daquilo que haviam de vir. Mas em Jesus foram aniquilados, porque em Jesus se cumpriu toda a lei. Em Jesus encontramos o sacrifício perfeito, não há necessidade mais de todo domingo matarmos uma ovelha aqui para o perdão dos nossos pecados. Jesus foi o Cordeiro perfeito, o Cordeiro de Deus. Enfim, toda a lei cerimonial se cumpriu em Cristo, por isso Cristo anulou a lei do Antigo Testamento. E nele então começa uma nova dispensação, começa uma nova união com o povo de Deus. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, como está escrito: maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro, como diz lá em Gálatas 3:13.
Somos aceitos por Deus através de Jesus crucificado, tanto os judeus como os gentios. A lei que era uma barreira agora foi removida, pois a fé em Cristo nos une. E fomos chamados para sermos um novo povo, uma nova raça, um novo homem, o novo povo de Deus. E assim, a salvação em Cristo leva ao aparecimento da nova raça, que é o quê? A igreja, que forma o quê? O reino de Deus. E a nossa vida, na nossa vida não existe mais diferença entre judeu e grego, circunciso e incircunciso, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo em todos. E Jesus reconciliou, como foi dito, os judeus e os gentios em Deus. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos. O estrangeiro, ele chega num país e vai ser estrangeiro sempre. Ele é estrangeiro, ele é de fora. O forasteiro, ele está de passagem naquele país. Ele vem, entra e passa. Mas o cidadão, ele é de lá. Ele vive lá. E o que Jesus fez? Ele pegou justamente os forasteiros, os estrangeiros, e transformou eles em cidadãos do reino de Deus, juntamente com os judeus. E não há diferença mais entre eles. E além de serem cidadãos do reino de Deus, os judeus e gentios são agora irmãos e irmãs em Cristo. E nós vivemos juntos em família. As barreiras sociais foram ultrapassadas. E formamos, interessante aqui, formamos o novo templo de Deus. Na antiga aliança, o lugar de encontro, o lugar de culto, o lugar de celebração era o quê? O templo lá em Jerusalém. E todos tinham que peregrinar pelo menos 1 ou 2 vezes por ano para o templo em Jerusalém, para lá realmente prestar culto ao Senhor. E agora é diferente. Você e eu somos chamados de pedras vivas. E você e eu temos um espaço nesse templo, novo templo do Senhor. Somos pedras, somos parte desta construção do novo templo. Somos edificados em Cristo e nos tornamos morada, porque Deus mora no templo e nós somos pedra. Então, Deus mora conosco, porque formamos o templo, o lugar da moradia de Deus. E esse templo é um templo muito sólido, ele é edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Quando você faz a fundação de uma casa ou de um prédio, você põe lá ferro, cimento e areia, pedra, e faz realmente um fundamento sólido. Depois que a casa foi levantada e o prédio está em pé, apoiado sobre o fundamento, firme por causa do fundamento, você não vai lá mexer no fundamento, trocar de fundamento. Porque se você mexe no fundamento, o que acontece com a casa? Ela cai. E aqui Paulo diz que nós somos edificados aonde? Sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Queridos, nós não mexemos nos fundamentos. Nós não vamos trocar os fundamentos. Nós não vamos mudar o alicerce, que é justamente a palavra de Deus. Essa permanece. Se nós quisermos o prédio sólido, prédio firme, nós o quê? Permanecemos no ensino dos apóstolos, nos ensinos das Escrituras. E assim nós vamos estar realmente firmes, continuando sendo edificados pelo Senhor.
No projeto de Deus para a sua igreja, não é previsto mais muros de separação e hostilidade de qualquer espécie. Pois a igreja do Senhor é formada por pessoas transformadas, que constituem uma família de irmãos e irmãs reconciliados, que se amam uns aos outros. E esses irmãos e irmãs são a moradia do Espírito Santo, que forma o templo espiritual, formam a nova sociedade, da qual Cristo é a pedra angular. Tem muito mais coisa nesse texto. Eu sei que é muito filé mignon, mas vamos por partes. É impressionante a riqueza e a beleza da palavra do Senhor e quantas verdades nós não tiramos dela. E o que mais me impressiona, a carta aos Efésios foi escrita para crentes novos na fé, da igreja de Éfeso. Não era para os teólogos de não sei aonde, não, para os crentes da igreja de Éfeso. Uma igreja formada de gentios, pessoal que não tinha conhecimento teológico, mas Paulo escreve para eles, ou seja, nós temos condições de viver isso aqui, nós temos condições de seguir isso aqui, de viver uma nova dimensão, vivermos uma nova sociedade, sem muro de separação. E qualquer que entrar aqui é bem-vindo, amém? E o desejo, quando alguém entra aqui, é que ele tenha essa experiência de conversão, onde Deus então entra na vida e se aproxima da pessoa e a pessoa se aproxima de Deus e começa a viver um relacionamento profundo e real com o Senhor. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, que é viva, que é rica, que é eficaz, que divide juntas e medulas, que penetra fundo e que nos mostra o seu grande amor por nós. O Senhor separou, acabou com a separação. O Senhor destruiu a inimizade. O Senhor reconciliou. O Senhor fez novo. O Senhor criou um novo povo para si. Meu Pai, nós te agradecemos porque temos privilégio de participarmos do projeto de Deus para a igreja. Que coisa profunda, que coisa maravilhosa. Desperta-nos, Pai, para as profundas realidades espirituais da vida consigo. Tira-nos, Senhor, da superficialidade, dá-nos, Senhor, realmente uma busca sincera, diária, profunda, de leitura da Tua palavra, da oração, da consagração, de busca pelo Senhor. Ó Pai, não queremos viver na superficialidade, mas queremos realmente nos aprofundar no Senhor, para vivermos essa nova realidade, o novo homem, o novo povo, a nova criação do Senhor em Jesus Cristo. Toda honra, toda glória ao Senhor. Ó Deus, como te louvamos, porque o Senhor mandou Jesus Cristo para nós. Como te louvamos, porque temos o privilégio de conhecer o caminho, a verdade e a vida. E, ó Pai, torna-nos pessoas que realmente são diferentes, pessoas que podem mostrar o caminho aos outros, podem buscar a nova vida. Não queremos ser como Israel foi naquele tempo, em vez de ser luz para as nações, dividiu, separou. Nós queremos realmente ser e cumprir a Tua ordem de sairmos e irmos e fazermos e cumprirmos aquele projeto inicial que o Senhor tinha com Israel, de sairmos por todo o mundo e pregarmos a Tua palavra a toda criatura e que não haja muro de separação, porque todos são bem-vindos no reino do Senhor, para Te conhecerem, para se arrependerem dos seus pecados e começarem
uma nova vida, uma vida transformada em Jesus. No nome dele que oramos. Amém. Amém.